Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, e que através da sua ação possamos cada dia mais nos conformar ao Cristo, que possa nos tornar instrumentos do seu amor e da sua graça. Por intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, que nesse dia mariano, sábado, Nossa Senhora nos acolha, e que assim apresentados ao seu Filho Jesus, o nosso coração se torna semelhante ao vosso. Coração imaculado de Maria, que rogas por nós, e que o nosso coração também se torna puro e santo, agradável aos olhos do próprio Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, sábado da 32ª semana do tempo comum, celebramos nesse dia pedindo a intercessão da Virgem Maria. Como todo dia de sábado, nós dedicamos de uma maneira votiva na Santa Liturgia, confiando a intercessão de Nossa Senhora. Hoje a nossa meditação será de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Aqui neste evangelho, Jesus estará nos ensinando sobre o segredo da oração, a insistência de rezarmos mais, rezarmos bem, rezarmos sempre e rezarmos, meus irmãos, de uma forma justa, que esta oração possa nos santificar. Nós sabemos que a justiça na Sagrada Escritura significa a santidade. Quanto mais nós rezamos, mais nós nos ajustamos a Deus. Quem não reza não se ajusta naquilo que Deus quer. Não se modela, não vai aparando-se assim as arestas do coração, de todo o ser, para modelar da maneira como Deus quer fazer, quer realizar. E quando Deus ele quer realizar e quer fazer, ele o faz de um bom grado e muito bem feito. É assim que Deus faz em nós a sua obra. Mas é importante entendermos que quando Jesus ele vai falar do segredo da oração, do valor, da insistência da oração, Jesus aqui conta uma parábola. Conta então a parábola tendo dois personagens, a viúva que pede justiça. Lembremos que a imagem da viúva no contexto judaico é uma figura indefesa, é uma figura marginalizada, ela não tem ninguém por ela, é uma figura totalmente carente de algo material, espiritual, é condenada ao seu próprio destino. Por sua vez, nós temos a figura do juiz, não de um juiz justo, de um juiz honesto, não, de um juiz iníquo, que não escutava o apelo dos mais carentes. Mas quando Jesus vai contar esta parábola, ele está colocando no contexto até real, porque vamos entender que a parábola é uma porta aberta, que nos leva a uma reflexão muito mais profunda. A parábola, o contexto da linguagem que nós podemos trazer aqui da parábola, é sempre uma linguagem que nos leva a uma reflexão mais profunda. Então, quando Jesus conta esta parábola, como outras parábolas, Jesus está nos levando a refletir a importância, né? E aonde que está o ponto principal. Podemos trabalhar de várias maneiras, mas o importante desta parábola é que em nenhum momento Jesus está comparando Deus a esse juiz iníquo, não. Na verdade, como esse juiz que, após a insistência daquela viúva, fez o que lhe havia pedido, não fez porque ela era boa, mas ela o fez porque ela estava muito insistente no seu pedido. Quanto mais será ainda Deus, que é bom, misericordioso, justo, o fará
aqueles que lhe pedem, aqueles que suplicam. É assim que existe aqui um contraste. Jesus, ao contar a parábola do juiz iníquo, está dizendo que se aquele não fez por uma realidade, mas acabou se cansando, fez pelo cansaço e pela insistência daquela viúva. É assim, meus irmãos, a nossa maneira de se comportar diante da oração. Sermos perseverantes, rezarmos bem, rezarmos constantemente, pedindo essa força ao Senhor. Até podemos nos perguntar, Padre, mas se Deus nos conhece, por que nós rezamos? E aqui existe um ponto principal. Primeiro, porque se nós temos a oportunidade de rezar, nós temos que enxergar e agradecer como dom. A oração sempre é um dom. E é um dom primeiro que desabrocha os outros dons. Como eu vou crescer no relacionamento com Deus? Como eu vou ter um coração misericordioso rezando? Como eu já falei no início, a oração nos ajusta a Deus. Nos faz ganhar as medidas de Deus. E aqui é importante, meus irmãos, entender que esta medida significa o amor. A oração faz crescer em nós o amor. Então eu sou chamado a rezar para ter um espírito mais filial a Deus. Ao contrário do juiz iníquo, que se cansou por causa da insistência da mulher, Deus nunca se cansa das nossas orações. Aliás, Deus, na sua infinita misericórdia, abraça as nossas orações, porque é pela oração que nós experimentamos ainda a ação caridosa de Cristo, que se derrama de amor por nós. Nós, na oração, fazemos a experiência do crucificado. Nós, pela oração, nós fazemos a experiência da paixão. Nós, pela oração, nós somos fortalecidos para ressuscitar e para continuarmos a nossa vida. Então, que nós possamos rezar de uma forma insistentemente. E quando nós falamos de uma forma insistentemente, nós falamos de uma oração que se entrega com confiança, ama porque reza, ama porque fez da sua oração não uma necessidade, mas fez um hábito de vida. Por isso que nós devemos enxergar na oração um hábito de vida e não uma necessidade apenas pessoal. Não uma atividade circunstancial, mas uma atividade que se torna hábito, depois uma virtude, porque é um dom, se torna uma graça e se torna também uma relação profunda com Deus. E também se torna um caminho de purificação, que ilumina a minha vida através da ação do Espírito e que assim me une mais a Deus, entendendo que esta unidade me leva a um horizonte maior, que é permanecer com Ele. Que o Senhor hoje nos ajude e assim possamos rezar como salmista. Feliz aquele que respeita o Senhor. E qual é a maneira maior de honrar o Senhor e respeitá-lo? É, meus irmãos, tendo o coração filial, que se ganha pela oração, que se ganha também pelo amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenha a todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.